Olá, sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. E a pergunta de hoje é a seguinte: todas as religiões conduzem a Deus? Nos acompanhe, assista o vídeo e seja edificado pela palavra do Senhor. Olá, sejam bem-vindos à Teologia para a Vida. E a pergunta de hoje é a seguinte: todas as religiões conduzem a Deus? Pois bem, primeiramente nós devemos perguntar de que Deus estamos falando. Pois se for do Deus da Bíblia, permita-me informar a cada um de vocês que o Deus da Bíblia é radicalmente exclusivista. Deus não admite outra divindade, outros deuses diante dele. Me acompanhe, por favor, na leitura no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É palavra do Senhor. Em segundo lugar, a Bíblia Sagrada nos mostra, nos revela a Deus como o Criador. Logo, Ele é o dono. Deus é o dono de sua criação precisamente porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Me acompanhe, por favor, na leitura no livro dos Salmos, capítulo 24 e versículo 1, onde se encontra registrado o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, se Deus é o dono do mundo, e nós acreditamos que Ele de fato é, se Deus é o dono do mundo, Ele é o único que tem o direito de regulamentar em toda a área da vida de suas criaturas. Por exemplo, Deus regulamenta o nosso tempo. Nós temos 6 dias para trabalhar e nós temos um dia de descanso, um dia que Deus consagrou e separou para que nós possamos adorá-lo. E o cristão entende que somente há descanso na adoração. Então nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós guardamos o dia de repouso, o dia de descanso. Deus também regulamenta os nossos relacionamentos. Quando nós vamos à carta aos Efésios, a partir do capítulo 5, nós vemos que Deus regulamenta o nosso comportamento dentro do contexto familiar. No capítulo 6, já avançamos mais um pouco, e Deus irá também regulamentar como deve ser o nosso comportamento fora desse contexto familiar, ou seja, em nossa vida profissional. Não há área em nossa vida na qual Deus não regulamente. Por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Em quarto lugar, a Bíblia Sagrada nos apresenta a Deus como o Deus da verdade. Logo, todos os seus pronunciamentos são verdadeiros por definição. Tudo que Deus diz é verdade. Tudo que Deus diz a respeito dele mesmo é verdade por definição. Tudo que Deus diz a respeito de suas criaturas é verdade por definição. E Deus acabou de nos informar que Ele é extremamente zeloso com seu nome, com a sua glória e com a adoração que as criaturas devem a Ele tributar. Não terás outros deuses diante de mim, o Senhor acabou de nos dizer. Pois bem, a pessoa que sustenta que todas as religiões conduzem a Deus não sabe o que está dizendo. Ou pelo menos não parou para pensar seriamente no peso de suas palavras ou as consequências de suas declarações. Tais religiões não acreditam em Deus. Por exemplo, a religião humanista, em primeiro lugar, não acredita no Deus da Bíblia. Em segundo lugar, o judaísmo não acredita no Deus da Bíblia. Em terceiro lugar, os budistas não acreditam no Deus da Bíblia. Em quarto lugar, os muçulmanos têm um Deus muito diferente do Deus da Bíblia, que é apresentado na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Em quinto lugar, os mormons, da mesma forma, têm um Deus muito diferente daquele que é apresentado, revelado nas Sagradas Escrituras. Portanto, todas as religiões conduzem a Deus? Não.
Não. 1000 vezes não. A Bíblia Sagrada nos mostra que há somente um caminho de salvação, Jesus Cristo. Há um só mediador, Jesus Cristo. Há um só plano redentor e um só redentor, Jesus Cristo. Há um só Deus vivo e verdadeiro, e Deus já se revelou. Portanto, os homens são indesculpáveis. Deus se revelou na criação e Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. Nós louvamos ao Senhor pela sua revelação. Dito isto, concluímos com a palavra do Senhor, onde diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Louve, adore, glorifique ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras. Amém.